O apartamento em Park Avenue costumava sentir-se quente quando Garrett Sloan caminhava pela porta. Esta noite, o som de suas chaves raspando contra a fechadura só fazia o espaço parecer mais frio. Harper Lane estava perto do corredor, suas mãos entrelaçadas tão apertadamente que seus nós dos dedos embranqueceram. Ela havia aprendido a se preparar antes que ele entrasse em noites como esta. Carregava o cheiro de perfume que não pertencia a ela e o fraco vestígio de champanhe de lounges de cobertura para os quais ela nunca fora convidada. Garrett entrou, ajustando seu paletó amassado. Mesmo na luz fraca do corredor, ela podia ver a mancha de batom que ele havia perdido ao longo de sua gola. Ele não se incomodava mais em escondê-la. "Onde está Sam?" ele perguntou, seu tom cortante, impaciente como se ele tivesse um lugar melhor para estar. Harper engoliu. "Na sala de estar. Ele fez algo hoje." Garrett sorriu, já esperando a usual acolhida, seu filho correndo em sua direção, braços abertos, perguntando sobre seu dia. Mas quando ele entrou na sala de estar, ele parou. O familiar retrato de família de giz de cera, aquele que Sam havia desenhado no outono passado, não mostrava mais a família de três. O pequeno e brilhante desenho agora tinha uma nova figura onde o pai costumava estar. O rosto era diferente. O terno era diferente. E abaixo dele, em caligrafia trêmula, Sam havia escrito uma nova palavra. Rowan. A mandíbula de Garrett apertou. O que isto deveria significar? Harper não conseguia respirar. Seu coração batia tão alto que ela mal ouviu os passos silenciosos atrás dela assim que Rowan Mercer apareceu na porta, segurando o Kindle que ela havia esquecido no estúdio de arte. Garrett virou-se lentamente, sua expressão escurecendo enquanto a realização se assentava sobre ele. E naquele silêncio pesado, a primeira rachadura em seu casamento desfeito finalmente se abriu de vez. Harper Lane nem sempre havia morado em Park Avenue, antes dos pisos de mármore polido e do zumbido silencioso de uma geladeira de luxo que ela raramente abria. Sua vida era cheia de pequenos apartamentos, móveis de segunda mão e noites passadas desenhando pela janela de um quarto de infância apertado. Ela cresceu em Ohio, criada principalmente por uma avó que costurava colchas por dinheiro extra e ensinava Harper que a arte podia consertar o que a vida quebrava. Sua mãe havia partido quando ela tinha 8 anos. Seu pai trabalhava turnos duplos e falava pouco. A solidão havia moldado Harper muito antes do casamento. No momento em que ela chegou à faculdade, ela havia aprendido a esconder sua delicadeza atrás de sorrisos educados e palavras cuidadosas. Ela estudou belas artes e trabalhou em 2 empregos de meio período para se manter. Foi lá que ela cruzou caminhos pela primeira vez com Garrett Sloan, um homem que entrou na galeria do campus vestindo confiança como um terno sob medida. Ele ainda não era rico, mas tinha a ambição de alguém que acreditava que o mundo lhes devia um favor. Ele disse a Harper que ela era especial. Ele disse que sua gentileza o acalmava. Para uma jovem mulher com abandono entrelaçado em seus ossos, a atenção dele parecia segurança. Mas o casamento tinha um jeito de revelar a verdade lentamente, como tinta vazando através de uma tela molhada. A ambição de Garrett endureceu. Sua ternura encolheu. O homem que uma vez lhe trazia cadernos de desenho apenas porque tornou-se o homem que questionava por que ela precisava de tanto tempo para desenhos bobos. Ele controlou suas finanças no início para estabilidade, ele disse. E Harper, ansiosa para ser uma boa esposa, concordou. Ao longo dos anos, o sucesso de Garrett cresceu e o mundo de Harper diminuiu. Seu trabalho como assistente de arte em um estúdio em Manhattan tornou-se seu único espaço intocado pelo julgamento. Ainda assim, ela amava ser mãe. Sam, com suas bochechas redondas e olhos pensativos, tornou-se o único lugar onde Harper sentia que importava. Ela lia para ele todas as noites,
Encheu o apartamento com giz de cera e papel, ensinou-lhe como as cores podiam falar, sentimentos para os quais as crianças ainda não tinham palavras. Mas o amor sozinho não podia protegê-la da verdade. Sam havia começado a se encolher quando Garrett levantava a voz. Ele não corria mais para a porta quando ouvia as chaves. Harper notou tudo, cada gesto encolhido, cada sorriso forçado. E esta noite, vendo Rowan inesperadamente na porta com o desenho alterado de Sam na parede, Harper percebeu algo ainda mais assustador. A vida que ela pensava que poderia suportar silenciosamente estava prestes a entrar em colapso de uma forma que ela não podia mais controlar. A residência Sloan em Park Avenue era o tipo de casa que as pessoas admiravam da rua. Janelas do chão ao teto brilhavam acima da cidade, capturando a luz dos táxis que passavam e o brilho do horizonte de Manhattan. Dentro, tudo era arranjado com vasos de cristal de precisão que Harper nunca enchia porque Garrett preferia o minimalismo. Uma caneta Montblanc deixada casualmente na bancada de mármore da cozinha, como se para lembrar os visitantes do sucesso, e uma gravura arquitetônica emoldurada, ele alegava simbolizava ambição. Contudo, apesar de toda a sua beleza, o apartamento parecia mais frio a cada ano que passava. Harper frequentemente andava pelos quartos tarde da noite, respirando o silêncio, imaginando como uma vida tão cuidadosamente construída podia parecer tão frágil. O luxo que uma vez a deslumbrara agora parecia uma exposição de museu intocada distante e pertencendo mais ao ego de Garrett do que à sua família. Sua sala de aula no estúdio de arte, com bancos desemparelhados e mesas salpicadas de tinta, parecia mais um lar do que este impecável apartamento jamais parecia. Lá fora, o inverno rastejava pelo Central Park, cobrindo as copas das árvores e as calçadas com uma fina e brilhante camada de gelo. Harper amava a vista da varanda, a maneira como as luzes da cidade suavizavam a solidão. Mas, ultimamente, ela não conseguia sair sem se lembrar das noites em que ficava lá esperando por Garrett, olhando para a rua vazia abaixo enquanto a neve caía silenciosamente, como orações não respondidas. Garrett, enquanto isso, passava a maioria das noites em salas de reuniões no Midtown ou lounges sofisticados com iluminação fraca e uísque importado. Ele voltava para casa cheirando a serviço de carro, assentos de couro e perfume desconhecido. O porteiro havia parado de encontrar os olhos de Harper semanas atrás, como se soubesse mais do que desejava dizer. Ainda assim, havia momentos em que a fachada cintilava, quase a enganando. Como nas manhãs de sábado, quando a luz do sol se espalhava pelos pisos de madeira e Sam se sentava de pernas cruzadas com seus giz de cera, cantarolando baixinho. Harper sentava-se ao lado dele, desenhando em silêncio, permitindo-se imaginar uma vida diferente, uma onde o amor não parecia andar na ponta dos pés em volta de vidro quebrado. Mas a verdade pairava no ar como uma corrente de ar que nenhum aquecedor podia combater. O apartamento era muito limpo, muito silencioso, muito encenado. Era um lugar feito para fotografias, não para memórias. E enquanto Harper estava sozinha na cozinha mais tarde naquela noite, olhando para o horizonte brilhante através do reflexo no vidro, ela não conseguia se livrar da sensação de que algo nesta casa estava mudando. As paredes pareciam mais finas, as sombras pareciam mais pesadas, e em seu peito um aviso sussurrava mais alto do que nunca. Algo estava vindo, algo que ela não tinha mais certeza de que poderia parar. Madison Price entrou na vida de Garrett Sloan, da maneira como uma faísca escorrega em madeira seca, silenciosa no início, depois catastrófica. Ela tinha 26 anos, polida de uma maneira que não vinha naturalmente, mas parecia cara. Cada detalhe dela era intencional. O cabelo loiro liso, os vestidos justos, a confiança sem esforço que mascarava uma fome por status. Ela trabalhava em relações públicas na empresa de Garrett,
Mas todos entendiam que sua posição tinha muito pouco a ver com comunicações e tudo a ver com proximidade. Garrett gostava de proximidade, especialmente a admiração. Madison sabia como elogiá-lo, como rir de suas piadas, como tocar seu braço o tempo suficiente para ele se sentir escolhido. Ela o fazia sentir jovem novamente, poderoso novamente, adorado novamente, coisas que ele não sentia em casa há anos. Não porque estivessem faltando, mas porque ele havia parado de procurá-las onde elas realmente viviam. No início, Madison se fez de inocente. Eu não sabia que ele era casado, ela disse aos colegas de trabalho. Embora ela tivesse estudado o histórico de Garrett muito antes do primeiro encontro noturno deles, ela gostava de homens com ambição, e a ambição de Garrett vazava de cada palavra dele. Ela também gostava de homens com algo a perder, porque isso significava que se eles caíssem, eles caíam forte. E Madison sempre quis assistir o mundo se rearranjar ao redor dela. Ela começou a enviar mensagens a Garrett em horas estranhas, disfarçadas de emergências de trabalho. Ele sempre respondia. Então vieram bebidas depois das reuniões, depois jantares, depois noites. Quanto mais ele se afastava, mais controle Madison sentia. E controle para ela era mais doce do que afeto. Ela ultrapassou limites lentamente. Uma marca de batom deixada onde Harper a veria. Um sussurro a uma recepcionista sobre o casamento estressante de Garrett. Uma foto tirada em um restaurante com pouca luz, sua mão perigosamente perto da dele. Ela queria que Harper soubesse se sentisse inferior para quebrar. Mas Madison subestimou mulheres quietas, especialmente mulheres quietas que haviam suportado coisas muito piores na vida do que uma amante com muito perfume. Garrett, enquanto isso, mergulhou mais fundo na fantasia. Madison o elogiava, acariciava seu ego, o fazia acreditar que merecia mais. Mais atenção, mais admiração, mais liberdade. Ele não percebeu que estava sendo manuseado como um instrumento frágil, guiado exatamente para onde Madison queria. E o que Madison queria não era amor, era elevação. Ela observava Garrett desmoronar noites tardias, segredos financeiros, meias-verdades que ele pensava que ela não ouvia. Isso a excitava porque quanto mais ele se aproximava de perder o equilíbrio, mais perto ela chegava de agarrar tudo. Uma noite, depois de mais uma noite em seu apartamento, ela traçou um dedo ao longo de sua mandíbula e sussurrou. Você é quase meu. Garrett não notou o cálculo em seus olhos, mas Harper notaria. E quando ela o fizesse, o jogo que Madison havia começado acenderia um fogo que ninguém poderia conter. Na primeira noite, Garrett não voltou para casa. Harper convenceu-se de que era uma reunião tardia. Na segunda noite, ela culpou o trânsito. Na terceira, ela parou de fazer perguntas porque as respostas não vinham mais com explicações, apenas silêncio seguido pelo cheiro fraco de perfume de outra pessoa, o tipo que você só encontra em lounges escuros onde a iluminação esconde mais do que revela. As ausências de Garrett tornaram-se previsíveis em sua imprevisibilidade. Ele saía da cobertura usando um terno sob medida e um sorriso ensaiado, murmurando algo sobre revisões trimestrais ou chamadas de estratégia de emergência. Harper ficava na porta segurando a mão de Sam, assistindo o elevador engoli-lo inteiro. Horas depois, ela sentava-se sozinha na beirada da cama deles, ouvindo o zumbido distante da cidade. Seu telefone ficava ao lado dela, a tela brilhando no escuro. Nenhuma mensagem, nenhuma atualização. Apenas o vazio de um casamento sendo esvaziado uma noite de cada vez. Às vezes ela subia na varanda e olhava para o Midtown, onde os arranha-céus piscavam como olhos cansados. Em algum lugar lá fora, Garrett estava entretendo clientes ou alegando estar. Na verdade, ele provavelmente estava sentado em frente a Madison Price, inclinando-se muito perto, bebendo uísque que não podia pagar, afogando-se em dívidas que se recusava a admitir que existiam. Harper ainda não sabia sobre as dívidas.
Ela só sabia das mentiras. Sam também começou a notar. Ele engatinhava para o colo de Harper à noite e sussurrava: Papai está perdido? Harper acariciava seus cabelos, incapaz de responder. Cada pergunta arranhava seu coração como lixa. O porteiro evitava contato visual quando ela passava. O concierge do prédio, geralmente conversador, tornou-se estranhamente silencioso. As pessoas sabiam coisas que Harper era sempre a última a descobrir. Uma noite depois de prometer que estaria em casa para o jantar, Garrett enviou uma mensagem. Estou atrasado. Não espere acordada. A mensagem chegou às 23h57. Harper olhou para ela até a tela escurecer. Seu jantar esfriara. Os desenhos de Sam estavam espalhados pela mesa. Um pequeno retrato de giz de cera de 3 figuras, mamãe, papai e Sam, estava rasgado na beirada. Harper pressionou a palma da mão contra o peito, lutando contra o peso que se acumulava ali. Ela tentou respirar, mas o quarto parecia apertado, o ar muito rarefeito. Momentos depois, seu telefone vibrou novamente. Desta vez, não era Garrett. Era um alerta automático. Uma cobrança em sua conta conjunta em um bar de hotel de luxo. Um lugar onde Garrett nunca a havia levado. Um lugar que Madison era conhecida por frequentar. A mão de Harper tremeu ao abaixar o telefone, e pela primeira vez, ela sentiu algo mais frio que suspeita. Certeza. E certeza, ela logo descobriria, era apenas o começo da tempestade. Sam sempre fora uma criança brilhante e gentil, um daqueles meninos que coloriam fora das linhas, não por descuido, mas por imaginação. No entanto, nos últimos meses, algo dentro dele havia diminuído. Harper notou primeiro na maneira como ele parou de correr para a porta da frente ao som dos passos de Garrett no corredor. Então foi na maneira como ele não pedia mais para esperar o papai quando a hora de dormir chegava e passava sem nenhum sinal de que ele voltava para casa. Uma tarde, Harper chegou ao estúdio de arte mais cedo para buscá-lo na oficina infantil. Ela observou pela porta semiaberta enquanto ele se sentava silenciosamente sozinho, giz de cera na mão, desenhando com uma seriedade que uma criança de 5 anos não deveria conhecer. As outras crianças riam e tagarelavam, mas Sam trabalhava em silêncio, ombros tensos, lábios apertados em uma linha fina. Quando ela finalmente entrou, ele olhou para cima com um sorriso forçado que partiu seu coração. Papai voltou para casa ontem à noite. Ele perguntou em uma voz suave e cuidadosa. Harper hesitou. Não, querido. Ele teve que trabalhar até tarde. Sam olhou para o papel à sua frente. Um desenho de um homem alto, sem rosto, parado longe de uma figura menor que se parecia inequivocamente com ele mesmo. Ele está sempre trabalhando. Sam sussurrou quase para si mesmo. Harper se ajoelhou ao lado dele. Papai te ama. Ele só está ocupado. Mas Sam balançou a cabeça lentamente. Se ele me amasse, ele voltaria para casa. Se você responder da massa, a simplicidade da afirmação a cortou como um vento frio. As crianças tinham um jeito de contar verdades. Os adultos tinham muito medo de falar. Naquela noite, Sam recusou-se a sentar na cadeira do pai à mesa de jantar. Ele empurrou o prato para longe, lágrimas brotando em seus olhos por razões que ele não conseguia articular. Harper tentou acalmá-lo, segurando-o perto, mas sua pequena voz tremeu enquanto ele confessava. Eu não quero que o papai grite mais. Harper congelou. Garrett nunca gritou com Sam, pelo menos não em sua presença, mas ela havia notado como o menino se encolhia quando Garrett levantava a voz para ela. Como ele se escondia atrás do sofá quando Garrett batia uma porta. Como ele traçava círculos em seu braço sempre que Garrett passava por ele muito rapidamente. Sinais que ela havia ignorado. Sinais que ela não podia mais ignorar agora. Mais tarde, naquela noite, depois que Sam finalmente adormeceu, agarrando seu urso de pelúcia, Harper moveu-se pelo apartamento escuro. Com a respiração instável, ela sentiu uma mudança, como se o chão sob ela
estivesse se preparando para se abrir. E então seu telefone vibrou com uma mensagem que ela nunca esperou ver. Uma mensagem que faria tudo desvendar ainda mais rápido. Rowan Mercer apareceu pela primeira vez na vida de Harper, silenciosamente. Da maneira como as coisas gentis tendem a entrar na vida de pessoas que sofreram muito barulho. Ele não era barulhento ou fanfarrão, como os homens que preenchiam o mundo de Garrett. Ele não entrava em salas esperando admiração. Ele nem deveria conhecer Harper, além de cumprimentos educados trocados no corredor do estúdio de arte infantil. Mas Rowan notava coisas, pequenas coisas, que a maioria das pessoas ignorava sem um segundo olhar. Ele notava como Harper segurava os ombros um pouco apertado demais, como se preparando contra uma tempestade invisível. Ele notava como Sam se agarrava ao seu casaco na hora de buscá-lo. Ele notava a exaustão por trás de seu sorriso. O tipo que não aparece da noite para o dia, mas de anos sendo a única a manter a família unida. Rowan vinha de um mundo diferente. Confiança tranquila, riqueza discreta, o tipo acumulado por alguém que não precisava provar nada. Sua fundação financiava os programas de arte no mesmo estúdio onde Harper trabalhava. Ainda assim, ele sempre se apresentava simplesmente como o pai do amigo de Sam, nunca mencionando o nome Mercer, a menos que fosse necessário. Uma tarde, enquanto Harper ajudava as crianças a lavar a tinta das mãos, Rowan se aproximou com um aceno gentil. "O trabalho de Sam é impressionante", ele disse. "Há uma profundidade na maneira como ele usa a cor. Crianças não pintam assim a menos que sintam muito." Harper engoliu em seco. Ele sente mais do que deveria. Rowan não se intrometeu. Ele simplesmente acenou com a cabeça. Um homem que entendia que a dor não precisava de tradução. Nas semanas seguintes, ele começou a aparecer no estúdio mais cedo, não para pairar, não para intrometer, mas para observar as peças das crianças sendo penduradas nos varais de secagem. Ele elogiava cada criança com igual carinho, mas ele sempre reservava um tom mais suave para Sam. Não era favoritismo, era reconhecimento. Uma noite, depois que Sam havia corrido à frente para ver um mural que as crianças mais velhas estavam pintando, Rowan falou baixinho. "Se você precisar de ajuda, mesmo que seja apenas alguém para ouvir, pode me ligar." Harper enrijeceu. Ela não estava acostumada com a bondade sem condições. O afeto de Garrett sempre vinha com condições. Pesos invisíveis que ela carregava sozinha. Rowan, percebendo seu desconforto, acrescentou. "Sem pressão. Eu só sei como é quando a casa para de parecer um lar." As palavras a atingiram mais profundamente do que ela esperava. Ela queria perguntar o que ele queria dizer, o que ele havia vivido, que tipo de feridas ele carregava. Mas ela não o fez. Algumas verdades eram compartilhadas apenas quando o coração estava pronto. Naquela noite, enquanto Harper colocava Sam na cama, ela encontrou um pequeno papel dobrado em sua mochila. Era um desenho, Sam segurando as mãos de dois adultos. Um era claramente ela. O outro não era Garrett, era Rowan. Sua respiração falhou. E quando ela virou o papel, a palavra escrita no verso mudou tudo. Garrett chegou em casa mais cedo naquela noite. Um evento raro que deveria ter sido um presente, mas que, em vez disso, trazia uma tempestade consigo. Ele entrou no apartamento com a energia alta e inquieta de um homem que havia bebido apenas o suficiente para ficar agitado, não o suficiente para tropeçar. Harper conhecia os sinais muito bem. No momento em que ouviu a porta bater, seu estômago apertou. Sam estava sentado à mesa da cozinha, colorindo em silêncio, cantarolando uma melodia suave. No momento em que os passos de Garrett ecoaram pelo corredor, o cantarolar parou. Seus pequenos ombros se enrijeceram e seu giz de cera rolou de seus dedos para o chão. "E aí, amigão?" Garrett disse, forçando um brilho que soava mais como uma ameaça do que afeto. "O que você está desenhando?" Harper se moveu instintivamente para mais perto de Sam. Mas antes que ela pudesse responder, Sam levantou a imagem. Era um rascunho simples,
Sam de mãos dadas com Harper e Rowan. Garrett não estava lá, nem mesmo ao fundo. O sorriso de Garrett desapareceu. Onde estou eu? Sam não olhou para cima. Você não está em casa, ele disse suavemente. Então você não está na foto. Fim. 7. Fim. As palavras perfuraram o quarto como um caco de vidro. Harper sentiu o ar mudar. A mandíbula de Garrett cerrou-se, sua mão se curvando ao lado. O que você disse? Ele exigiu, dando um passo à frente, mas recuou. Harper se moveu entre eles, sua voz firme, mas tremendo nas bordas. Garrett, ele está apenas expressando como se sente. Então agora meu próprio filho está se virando contra mim. Garrett estalou. Sua voz aumentou. O calor da raiva misturando-se com a culpa que ele se recusava a reconhecer. A respiração de Sam acelerou. Eu não sou papai. Eu não sou. Mas Garrett pegou o desenho, amassando-o em seu punho. Eu sou seu pai, não ele. Você entende? Os olhos de Sam encheram-se instantaneamente de lágrimas. Harper pegou o desenho, puxando o pulso de Garrett com mais força do que percebeu que tinha. Pare, ela disse, sua voz rouca. Você está assustando-o. Os olhos de Garrett piscaram entre ela e Sam, a fúria escurecendo sua expressão. Isto é obra sua, ele sibilou. Você está envenenando-o contra mim. Um de Harper deu um passo para trás, protegendo Sam com seu corpo. Não, você está fazendo isso sozinho. O quarto ficou em silêncio, exceto pelos soluços baixos de Sam. Garrett olhou para eles. Mãe e filho apertados juntos, unidos no medo, e algo em seu olhar mudou da raiva para o cálculo. Harper sentiu a mudança. Isso a assustou mais do que os gritos, porque homens como Garrett não recuavam. Eles se reagrupavam. E naquela noite, enquanto ele se afastava sem outra palavra, ela sentiu que ele estava planejando algo, algo que ela não veria chegar. E na manhã seguinte, ela descobriria exatamente até onde Garrett estava disposto a ir. Na manhã seguinte, Harper entrou no estúdio de arte com uma pesadez que não conseguia afastar. Sam segurava sua mão com força, seus passos menores que o usual. O confronto da noite anterior ainda pairava como uma contusão sob a pele. Ela tentou sorrir ao cumprimentar as crianças que chegavam para a aula, mas sua voz não tinha o calor de sempre. A gerente do estúdio, Sra. Calhoun, uma mulher conhecida por seu profissionalismo estrito, aproximou-se com um tom cortante. Harper, posso falar com você em meu escritório? Apenas essas palavras fizeram o estômago de Harper revirar. Dentro do pequeno escritório com paredes de vidro, a Sra. Calhoun dobrou as mãos sobre uma pilha de papéis. Recebemos uma queixa esta manhã, ela disse. De um pai, Harper piscou. Uma queixa sobre o quê? A Sra. Calhoun hesitou, então deslizou um e-mail impresso pela mesa. O nome do remetente atingiu Harper como um soco. Garrett Sloan. Sua respiração ofegou enquanto ela lia as acusações. Alega que a instabilidade emocional de Harper estava afetando as crianças, que ela as expôs a temas inapropriados através da arte, que ela havia criado um ambiente hostil para Sam devido à alienação parental. Fim da citação. Era um ataque calculado, frio, articulado e projetado para destruir sua credibilidade. Isto não é verdade, Harper disse, sua voz tremendo. Nada disso é verdade. Eu quero acreditar nisso. A Sra. Calhoun respondeu suavemente. Mas é sério e o conselho espera que o abordemos. Será necessário uma revisão, possivelmente uma suspensão durante a investigação. Uma suspensão? Harper sentiu seu mundo inclinar. Seu trabalho não era glamouroso, mas era seu refúgio. Seu único espaço intocado pelas sombras de Garrett. Perdê-lo significaria perder a única renda que ela controlava e perder a estabilidade que Sam precisava. Eu nunca machucaria essas crianças, Harper sussurrou. Especialmente não o meu próprio filho. Os olhos da Sra. Calhoun suavizaram-se. Eu sei, mas o conselho não. E Garrett Sloan é influente. Influente.
Aquela palavra pairava pesadamente no ar. Garrett usara seu status para encurralá-la, e ela nem sequer vira isso acontecer. Harper sentiu seu pulso acelerar ao sair do escritório, o corredor embaçando ao seu redor. Ela encontrou Sam esperando no canto, segurando seu pequeno conjunto de aquarela. "Mamãe, o que está errado?" ele perguntou. Ela se ajoelhou, abraçando-o tão forte que ele guinchou. "Nada com que você precise se preocupar, querido." Mas por dentro, ela sentiu a primeira verdadeira onda de pânico. Garrett não estava apenas zangado. Ele estava se preparando para apagá-la. E assim que ela pegou suas coisas para sair mais cedo, a porta do estúdio abriu, revelando uma figura alta e familiar, com uma expressão calma que perfurou o caos. Rowan Mercer havia chegado, e ele não estava ali por coincidência. Rowan Mercer entrou no estúdio com a calma de alguém que entendia tempestades, porque havia vivido as suas próprias. Sua presença sozinha parecia acalmar o ambiente, embora Harper mal pudesse levantar os olhos para encontrá-los. Suas bochechas estavam coradas, sua respiração instável. Rowan sentiu tudo instantaneamente. "Vim devolver a jaqueta de Sam", ele disse gentilmente, erguendo o pequeno casaco azul, mas seus olhos procuraram o rosto de Harper, lendo a aflição que ela tentava esconder. A Sra. Calhoun se aproximou dele imediatamente, ajeitando seu blazer. "Sr. Mercer, não estávamos esperando." "Eu estava por perto", Rowan respondeu. Seu tom era educado, mas carregava uma ponta de autoridade que mudava a atmosfera. "Está tudo bem?" Harper abriu a boca, mas nenhuma palavra se formou. A Sra. Calhoun pigarreou. "Estamos lidando com um pequeno assunto interno." Rowan olhou para os papéis nas mãos trêmulas de Harper. Ele não precisava ler os detalhes. Ele reconheceu a acusação quando a viu. "Isso é sobre uma queixa?" ele perguntou baixinho. A Sra. Calhoun hesitou. "É confidencial." Rowan acenou com a cabeça lentamente. "Claro. Então você não se importaria se eu falasse com Harper em particular." Ele guiou Harper até o corredor vazio perto do armário de suprimentos, baixando a voz. "Harper, o que ele fez?" Seus olhos se encheram instantaneamente. Garrett apresentou uma queixa. "Ele está tentando me fazer suspender", e declarou. Rowan inalou bruscamente. O músculo de sua mandíbula apertou, uma expressão que ele raramente mostrava. "Porque ele tem medo de perder o controle", ele murmurou. Harper enxugou a bochecha envergonhada. "Não posso perder este emprego, Rowan. Preciso dele. Sam precisa dele." Rowan olhou para ela por um longo momento, algo mudando por trás de seu olhar firme. "Você não vai perder", ela piscou. "Você não pode prometer isso." "Eu posso", ele disse baixinho. "Porque a Fundação de Artes Mercer financia 40% do orçamento anual deste estúdio." E como dito, a respiração de Harper falhou. Ela nunca havia conectado os pontos. Nunca percebeu que o homem parado na sua frente não era apenas um pai que apoiava, mas um pilar da instituição para a qual ela trabalhava. "Não vou interferir indevidamente", Rowan continuou. "Mas farei com que as mentiras não a destruam. Nem aqui, nem em qualquer lugar." Sua voz era suave, mas havia aço sob ela. Uma fúria silenciosa e controlada em seu nome. Pela primeira vez em meses, Harper sentiu algo se levantar de seu peito, como se pudesse respirar novamente. Não porque quisesse resgate, mas porque alguém finalmente estava com ela em vez de contra ela. Sam puxou sua manga, então, sua pequena voz quebrando o momento. "Mamãe, podemos ir para casa?" Harper acenou com a cabeça, apertando a mão dele. Rowan recuou, deixando-os passar, mas seus olhos os seguiram com uma promessa não dita, mas inconfundível. E mais tarde, naquela noite, enquanto Harper verificava seu e-mail, uma nova mensagem apareceu, enviada anonimamente. Continha algo sobre Garrett que despedaçaria seu mundo muito mais do que a queixa jamais poderia. O e-mail que Harper recebeu naquela noite ficou sem ser lido por vários minutos.
Suas mãos tremiam demais para tocar a tela. O endereço do remetente era anônimo, mas o assunto fez seu coração parar. Você merece saber o que ele está planejando. Ela finalmente o abriu. Anexado estava um documento escaneado, papelada legal parcialmente preenchida, com a assinatura de Garrett, uma petição de custódia total, uma declaração declarando Harper emocionalmente incapaz, uma divulgação financeira mostrando todos os bens transferidos de suas contas conjuntas e mais um anexo, uma foto. Garrett e Madison em pé muito perto em um corredor de hotel escuro. Madison usando o tom de batom favorito de Harper. Garrett parecendo não ter intenção de esconder nada. Harper olhou para a tela até seus olhos ficarem embaçados. Garrett não estava apenas a empurrando para fora de suas vidas. Ele a estava apagando. Na manhã seguinte, enquanto ela levava Sam para o elevador, uma figura saiu, bloqueando o caminho deles. Madison Price, vestida com um casaco bege justo e sorrindo como alguém que estava esperando por este momento. Bem, Madison disse, os olhos percorrendo o rosto cansado de Harper. Parece que alguém teve uma noite difícil. Harper enrijeceu. Sam se escondeu atrás de sua perna. Madison inclinou a cabeça. Garrett pensou que você descobriria eventualmente. Você sabe a coisa da custódia. O pulso de Harper acelerou. Do que você está falando? Ah, qual é? Madison riu. Ele está se divorciando de você. Custódia total para ele. Um corte limpo. Ele está seguindo em frente. Você deveria também. Harper sentiu sua respiração falhar. Ele não pode levar Sam. Mas o sorriso de Madison só ficou mais frio. Ele já tem a papelada e as provas de que precisa. O estômago de Harper se retorceu. Provas? Madison se inclinou, baixando a voz. Você chorando no trabalho, ataques de pânico, lutando para pagar o aluguel se ele for embora. Garrett documentou tudo. Ele é mais inteligente do que você pensa. Sam se apertou mais. Sentindo o perigo, Harper sentiu-se tremer, mas forçou a voz a ficar firme. Você não sabe do que está falando. Ah, eu sei exatamente do que estou falando. Madison sussurrou. Garrett me prometeu que recomeçaríamos. Sem ex-mulher bagunçada, sem drama de custódia, apenas nós. E por Harper engoliu a dor que subia em sua garganta. Ele está usando você também. Madison riu, curta e aguda. Querida, eu não sou quem está perdendo tudo. Harper apertou a mão de Sam. Você não vai vencer. Os olhos de Madison brilharam. Eu já venci. Mas quando ela entrou no elevador, jogando um sorriso cruel por cima do ombro, algo escorregou de sua bolsa de grife, um pedaço de papel dobrado. Harper pegou. Era outro documento legal. Este com a assinatura de Garrett e de Madison. Harper o desdobrou lentamente e seus olhos arregalaram. A data no documento provava que Garrett havia planejado substituí-la meses antes do último aniversário deles. O papel que Madison deixou cair não era apenas um documento legal. Era um mapa de traição. Enquanto Harper lia a data impressa nitidamente no topo, seu estômago revirou. Garrett havia assinado meses antes do jantar de aniversário deles. Meses antes de ele beijar sua bochecha e colocar um colar em seu pescoço como se ainda fossem uma família. Ele estava se preparando para o seu desaparecimento muito antes de ela sequer sentir perigo. Naquela noite, depois de colocar Sam para dormir, Harper forçou-se a sentar à mesa de jantar, a superfície lisa de mármore fria sob suas palmas. Ela abriu seu laptop, entrou em sua conta bancária conjunta e esperou a página carregar. Sua respiração falhou. Saldo, 42 segundos. Ela piscou, atualizando a página 1, 2, novamente. O mesmo número a encarava. Ela verificou suas economias. Vazio. Conta de aposentadoria fechada. Carteira de investimentos transferida para o nome de Garrett. Suas mãos tremiam violentamente agora. O homem em quem ela confiou sua vida a havia despojado de todas as suas linhas de vida financeiras. Pior ainda,
Cada transação havia sido movida para uma nova conta privada, uma que ela não reconhecia, uma provavelmente pertencente a Madison. Harper pressionou uma mão trêmula contra a testa. Ah, Deus, o que você fez? Ela clicou nas páginas de extratos uma após a outra, observando sua vida se dissolver em linhas digitais limpas. Cobranças de hotel, compras de joias, restaurantes de alta qualidade no Sorro, viagens de carro à meia-noite e transferências maiores rotuladas como diversificação de ativos. As mentiras de Garrett não eram espontâneas. Elas foram sistematicamente elaboradas. Um rangido suave interrompeu seus pensamentos em espiral. Sam estava no corredor, esfregando os olhos. Mamãe, por que você está chorando? Harper enxugou o rosto rapidamente, forçando um sorriso. Estou bem, querido. Volte para a cama. Mas enquanto ela o cobria, Sam segurou seu pulso. Mamãe, vamos ficar bem? Sua voz pequena a quebrou. Sim, ela sussurrou, embora ainda não acreditasse. Depois que ele adormeceu, Harper voltou para a sala de estar, olhando para o horizonte que antes lhe trazia conforto. Esta noite, a cidade parecia áspera, indiferente. Ela pegou o telefone, rolando até o número de Garrett. Seu polegar pairou sobre o botão de chamada, mas ela não conseguiu discar. O que ela diria? Em vez disso, ela digitou uma única frase e enviou para ele. Por que você pegou tudo? Ela esperou. Minutos se passaram. Nenhuma resposta. Mas outra mensagem apareceu. Uma de um número desconhecido. Uma única linha. Você deveria verificar a escritura da casa. Harper. Um pavor frio a invadiu enquanto ela abria o banco de dados de propriedades e digitava seu endereço. Proprietário Garrett Sloan. Segundo proprietário Madison Price. E Harper Lane, não mais listada. Sua respiração a deixou porque agora Garrett não apenas a havia apagado de suas contas, ele a havia apagado de sua própria casa. A noite em que Harper soube que não era mais dona da casa em que morava. Um estranho silêncio a envolveu. Não um silêncio pacífico, mas como o tipo que segue uma explosão. Quando a poeira ainda nem começou a cair, ela sentou-se no chão frio da sala de estar, as costas contra o sofá, olhando para o nada. As luzes da cidade brilhavam pelas janelas, mas até Manhattan parecia distante, inalcançável. Seu telefone jazia ao lado dela, em silêncio. Garrett não havia respondido. Ele não ia responder. Ela abraçou-se, balançando-se levemente sem perceber. A traição pressionava suas costelas como um peso que ela não conseguia levantar. Como Garrett podia levar tudo? Como ele podia olhá-la depois de anos de casamento, depois de promessas feitas na frente da família e de Deus, e decidir que ela era descartável? Um soluço suave escapou antes que ela pudesse pará-lo. Ela pressionou uma mão sobre a boca, tentando se conter, mas a verdade abriu caminho de qualquer maneira. Ela não tinha economias, nenhuma reivindicação legal à sua casa, nenhuma segurança no emprego e um homem trabalhando ativamente para tirar seu filho dela. Mamãe, a voz de Sam veio do corredor. Ela enxugou o rosto apressadamente, mas ele viu a verdade de qualquer maneira. As crianças sempre vêm. Ele veio de pijama, engatinhando para o colo dela sem uma palavra. Sua pequena cabeça repousou contra o peito dela, a ancorando na forma mais simples e pura de amor que lhe restava. Ainda somos uma família? Ele sussurrou. A garganta de Harper apertou. Sim, querido. Você e eu somos sempre uma família. Ele acenou contra o suéter dela, satisfeito com a resposta, mesmo que ela não estivesse. Eventualmente, ele adormeceu novamente, e Harper o colocou na cama, alisando seu cabelo até que sua respiração se estabilizasse. Então, ela ficou no corredor, olhando para a porta fechada. Quanto mais ela poderia perder antes de desaparecer completamente? Ela foi para a varanda, saindo para o ar frio da noite. O vento chicoteou seu cabelo em seu rosto, os arrepios fortes o suficiente para fazê-la ofegar. Abaixo dela, as ruas zumbiam com vida,
casais rindo, táxis buzinando, pessoas vivendo suas vidas comuns. Por um momento, Harper imaginou deixar a dormência consumi-la. Apenas desistir, deixar Garrett vencer, deixar a vida encolher até não ter mais espaço para ela. Então seu telefone vibrou. Ela quase ignorou, esperando mais silêncio, mas a notificação a fez congelar. Um depósito de $25.000 foi adicionado à sua conta. Sua respiração parou. Ela não havia pedido dinheiro. Ela não havia contado a ninguém sobre as contas vazias. Outra mensagem apareceu. Você não está sozinha, Harper. Verifique seu e-mail. Sem nome, sem detalhes, mas ela conhecia a voz por trás dessas palavras. E quando ela abriu sua caixa de entrada, a mensagem de Rowan Mercer mudaria o curso de tudo. Harper abriu o e-mail de Rowan com as mãos trêmulas. O assunto era simples para você e Sam. Dentro, não havia explicação para o depósito inesperado. Apenas um pedido. Por favor, encontre-me amanhã de manhã no anexo de artes Mercer. Traga Sam. Você estará segura lá. Segura. Uma palavra que ela não sentia há meses. Na manhã seguinte, ela agasalhou Sam em seu casaco e saiu do apartamento em Park Avenue antes que Garrett acordasse. O ar de inverno picava suas bochechas, mas a caminhada rápida acalmou seus nervos. Quando ela chegou ao anexo Mercer, um prédio de tijolos restaurado perto do Central Park, oeste, Rowan estava esperando na porta, vestido com um casaco cinza carvão, expressão gentil, mas focada. Obrigado por vir, ele disse, abrindo a porta para ela e Sam. Lá dentro, o anexo não parecia em nada o luxo estéril a que ela estava acostumada. Pisos de madeira quentes, luz do sol entrando por janelas altas, obras de arte infantis decorando as paredes. Parecia vivido, humano, real. Rowan nos guiou para uma sala de estar tranquila. Sentem-se, ele disse suavemente. Harper hesitou. Rowan, o dinheiro. Você não me deve uma explicação, ele disse. Mas eu acho que você precisa de ajuda. E eu posso dá-la sem esperar nada em troca. Seus olhos ardiam. Por quê? Por que você faria isso? Rowan pausou, escolhendo suas palavras com cuidado. Porque eu já estive onde você está. Quando minha ex-mulher foi embora, ela levou tudo o que não estava pregado. Coisas que eu pensei que eram permanentes desapareceram da noite para o dia. E eu sei como é se sentir encurralado. Harper ouviu atordoada. Ela nunca imaginou que um homem tão composto carregava cicatrizes próprias. Rowan continuou. Você e Sam não pertencem a um lar onde se sentem caçados. Eu quero que você fique na residência Mercer temporariamente. Ele acrescentou rapidamente, não querendo sobrecarregá-la. Uma suíte privada segura. Ninguém pode alcançá-la lá sem autorização. Harper piscou em descrença. Rowan, isso é demais. Não é, ele disse. É necessário. Sam puxou a manga de Harper. Mamãe, podemos ficar? É bom aqui. Rowan sorriu para o menino, então olhou para Harper novamente. Você não precisa decidir hoje. Apenas saiba que você tem um lugar para ir, um seguro. Harper exalou tremulamente, sua resolução enfraquecendo. Tinha sido tanto tempo desde que alguém lhe oferecera algo sem condições. Então a porta zumbiu. A assistente de Rowan entrou apressada, sem fôlego. Sr. Mercer, você precisa ver isso, é urgente. Os olhos de Rowan se estreitaram. O que aconteceu? A assistente entregou-lhe um tablet. Harper não conseguia ver a tela, mas ouviu o suave xingamento de Rowan em voz baixa. Ele se virou para ela lentamente, a expressão escurecendo. Harper, Garrett acabou de registrar algo no tribunal esta manhã, e isso muda tudo. Rowan entregou o tablet a Harper lentamente, dando-lhe uma chance de se preparar. Mas nada poderia tê-la preparado para as letras pretas e ousadas que a encaravam. Petição de emergência para custódia temporária imediata. Garrett Sloan versus Harper Lane, protocolada às 6h14 da manhã. Ele nem esperou o sol nascer antes de tentar levar Sam. Os joelhos de Harper enfraqueceram. Rowan se aproximou,
firmando-a com uma mão sob o cotovelo. Ele está acelerando seu plano, Rowan disse em voz baixa. Ele quer controle antes que você possa revidar. Harper engoliu em seco. Como devo lutar contra ele? Ele tem tudo. Dinheiro, advogados, influência. Rowan balançou a cabeça. Não tudo. Ela olhou para cima, confusa, mas ele não elaborou. Em vez disso, ele a guiou e Sam para um pequeno estúdio particular dentro do anexo, uma sala cheia de telas, pincéis e luz natural suave. Sente-se, ele disse gentilmente. Harper hesitou. O que estamos fazendo? Quero que você olhe algo. Rowan caminhou até uma prateleira onde várias pinturas das crianças estavam secando. Esta é a obra de Sam da semana passada, não é? Harper acenou com a cabeça. Cores brilhantes, pequenas formas nítidas. Ela sempre admirou o quão expressivo ele era. Rowan tocou o canto da tela. Aqui, Harper apertou os olhos. A princípio, ela não viu nada em comum, apenas um padrão de quadrados brilhantes. Mas quando Rowan ajustou a luz, ela viu linhas que não havia notado antes. Números sobrepostos, símbolos repetidos. E então algo inconfundível, um logotipo. O brasão estilizado da Sloan Capital Holdings, a empresa de Garrett. O que isso está fazendo na pintura do meu filho? Harper sussurrou. Rowan suspirou. Porque Sam pintou o que viu. Crianças não mentem com sua arte, Harper. Seu pulso acelerou. Viu? Viu o quê? Rowan se inclinou para a pintura. Esses números não são aleatórios. Eles são de uma página de livro-razão. Um livro-razão? Harper repetiu. Rowan olhou diretamente para ela. Um livro-razão financeiro? Especificamente, um relatório interno da Sloan Capital. Um muito específico, muito ilegal. Harper sentiu a sala inclinar. Ilegal? Rowan acenou gravemente. Seu filho deve ter visto Garrett olhando para documentos que ele não deveria ter. Números ligados a transferências fora do livro, contas de fachada e alguém com quem Garrett não deveria estar associado. Harper pressionou a mão contra o peito. Sam acidentalmente pintou evidências. Rowan se aproximou. Harper, ouça-me. Isso não é mais apenas uma batalha de custódia. Garrett pode estar envolvido em algo federal. Algo perigoso. Ela olhou para ele atordoada. O que isso significa para nós? Antes que Rowan pudesse responder, a porta do anexo abriu-se com um estrondo. Sua assistente entrou corada. Sr. Mercer, os agentes estão aqui. Agentes federais. Eles estão perguntando por você. A expressão de Rowan mudou. Afiada, controlada, pronta. Ele se virou para Harper. Fique comigo. Tudo está prestes a se desenrolar e você precisa ser protegida. O coração de Harper batia forte enquanto dois agentes federais de ternos escuros entravam no saguão do anexo. A presença deles preencheu o espaço com uma gravidade que ela sentia nos ossos. Sam se agarrou à sua mão, sentindo que algo importante estava se desenrolando. Um dos agentes se dirigiu a Rowan com respeito aguçado. Sr. Mercer, precisamos discutir as novas evidências que o senhor encaminhou ontem à noite. Os olhos de Harper arregalaram. Você encaminhou evidências? Rowan exalou lentamente. Harper, há algo que não lhe contei, não para enganá-la, apenas porque eu queria que você tivesse estabilidade antes de ter mais medo. 18, o agente assentiu. O Sr. Mercer tem nos auxiliado em uma investigação financeira. Harper piscou confusa. Auxiliando? Por que Rowan se virou para ela, voz firme, controlada? Porque seu marido está sob escrutínio federal há quase um ano. As palavras a atingiram como água fria. Rowan continuou. A empresa de Garrett tem sido repetidamente sinalizada por transações suspeitas. Empresas de fachada, contas offshore, movimentação de dinheiro que não se alinha com os ganhos declarados. E de Pedro, Harper balançou a cabeça lentamente. Mas ele sempre disse que o negócio estava prosperando. O agente deu um sorriso forçado.
Empresas criminosas muitas vezes parecem prosperar pouco antes de colapsar. Rowan se aproximou, sua voz mais gentil. Harper, eu não queria sobrecarregá-la, especialmente enquanto você estava lidando com a infidelidade dele. Mas quando vi a pintura de Sam, percebi que seu filho havia, sem querer, capturado informações que estávamos perdendo. Fim da citação. Sam, alheio ao peso do momento, olhou para cima. Eu só desenhei o que o papai tinha nos papéis dele. A garganta de Harper se fechou. Seu filho havia tropeçado em um mundo que ele nem deveria saber que existe. Rowan continuou. Sua segurança e a de Sam se tornaram uma preocupação no momento em que aquela pintura veio à tona. Garrett não é apenas um homem egoísta, Harper. Ele pode estar desesperado, e pessoas desesperadas podem ser perigosas. Harper sentiu-se tonta. O homem em quem ela uma vez confiou para protegê-la havia se tornado uma ameaça que ela não sabia como navegar. O que acontece agora? Ela sussurrou. O agente respondeu. Podemos precisar da sua cooperação, e você não deve voltar para casa sob nenhuma circunstância. Harper engoliu em seco, olhando dos agentes federais severos para a presença calma e protetora de Rowan. A expressão de Rowan suavizou. Você vai ficar na residência Mercer esta noite. Farei os arranjos. Ninguém chegará até você lá. Em um dia. De repente, as portas do anexo abriram-se novamente, desta vez com energia frenética. A assistente de Rowan entrou ofegante. Senhor, há notícias. Grandes notícias. É sobre a Sloan Capital. Rowan tensionou. O que aconteceu? A assistente hesitou. Então entregou-lhe um telefone mostrando um alerta de notícias urgentes. Harper viu o rosto de Rowan mudar. A calma foi substituída por algo muito mais pesado. Harper. Garrett acabou de desaparecer. Se você nos quer, o desaparecimento de Garrett Sloan não era o tipo de notícia que fazia as pessoas sussurrar. Fazia-as congelar. A manchete brilhava no telefone de Rowan em letras vermelhas e ousadas. CEO da Sloan Capital, desaparecido em meio à investigação federal. Harper olhou para a tela como se estivesse escrita em outra língua. A incredulidade a invadiu, seguida por uma onda fria de pavor. Rowan abaixou o telefone. Ele está fugindo. Harper balançou a cabeça. Garrett não fugiria. Ele é muito orgulhoso. 2. O orgulho evapora rápido quando a prisão se torna uma possibilidade. Rowan respondeu em voz baixa. Os agentes federais trocaram olhares e começaram a falar rapidamente em seus rádios. Sam, sentindo a tensão, apertou a mão de Harper com mais força. Papai está em apuros, ele sussurrou. A sala ficou em silêncio. Harper se ajoelhou ao lado dele. Querido, papai fez algumas escolhas erradas, mas você está seguro, eu prometo. Rowan colocou uma mão reconfortante no ombro de Sam. Vamos garantir que sua mãe também esteja segura. Pela primeira vez, Sam assentiu, confiando em Rowan com uma simplicidade que partiu o coração de Harper. Um dos agentes se aproximou de Rowan. Precisamos interrogar a senhorita Lane em particular. Ela pode ter informações sobre seus associados, seus hábitos, lugares para onde ele possa ir. Rowan olhou para Harper. Você está confortável com isso? Ela não estava, mas assentiu mesmo assim. O agente a levou para uma sala menor, mal iluminada e silenciosa. Senhorita Lane, seu marido já mencionou contas offshore? Propriedades não registradas, contatos fora do país. Harper balançou a cabeça. Eu mal sabia o que ele fazia no escritório. Ele mantinha tudo separado. Eu pensei que era normal. O agente inclinou-se. Ele alguma vez deu a entender que alguém o estava ajudando a mover dinheiro. Alguém de dentro da empresa ou de fora dela. Memórias cintilaram. As chamadas noturnas de Garrett, seu temperamento súbito, as conversas abafadas que ele tinha na varanda. A maneira como o Madison uma vez escorregou e disse, ele me disse que tudo estaria pronto em breve. Harper engoliu. Madison Price. Ela sabe mais do que finge. O agente rabiscou algo rapidamente.
Nós suspeitávamos dela. Sua confirmação ajuda. Quando Harper voltou ao saguão do anexo, Rowan estava esperando, casaco na mão. Do lado de fora, SUVs pretos haviam se alinhado na rua. A presença federal aumentando. Repórteres estavam se reunindo atrás das barricadas, câmeras piscando. Rowan tocou seu cotovelo gentilmente. Estamos saindo pelos fundos. Não vou deixar que a cerquem. Harper sentiu um arrepio, não de medo, mas da sensação incomum de alguém realmente a protegendo. Ao saírem por uma porta de serviço, o motorista de Rowan abriu um elegante Mercedes. Sam entrou primeiro, agarrando seu urso de pelúcia. Harper hesitou na porta, olhando para a rua caótica. Rowan, e se Garrett vier atrás de nós, ela sussurrou. Rowan encontrou seu olhar, sua voz firme e absoluta. Ele não terá a chance, Harper, porque outra pessoa o encontrou primeiro. Garrett Sloan não foi encontrado pelo FBI primeiro. Ele foi encontrado pelo medo. A notícia chegou assim que o Mercedes de Rowan estacionou na garagem particular sob a residência Mercer, um prédio seguro com vista para o Central Park. A assistente de Rowan apressou-se em direção a eles, segurando seu telefone como se fosse a própria evidência. Eles o encontraram, ela disse sem fôlego. Mas é complicado. Harper sentiu Sam se agarrar ao seu lado. Papai está bem? Ele sussurrou. A assistente hesitou. Ele está vivo, mas não estava sozinho. A expressão de Rowan endureceu. Onde? Um hotel no Midtown. O Plaza. O coração de Harper afundou. Claro, seria o Plaza, um lugar que Garrett havia prometido levá-la para um aniversário que ele mais tarde esqueceu. Um lugar que ele compartilhou com Madison. A assistente continuou. Ele estava tentando fazer o check-out com um nome falso. A segurança o reconheceu. Quando as autoridades chegaram, Madison já estava lá arrumando suas coisas. Harper engoliu, seu pulso acelerando. Ela estava ajudando-o a escapar? Uma risada sem humor escapou da assistente. Não, ela estava se ajudando. Ela disse à segurança que Garrett a havia forçado a tudo. Ela mostrou a eles textos alegando que ele a manipulou. Ela o jogou debaixo do ônibus em menos de 30 segundos. Harper fechou os olhos. Ela não deveria ter se surpreendido. Madison era leal apenas a si mesma. Garrett, cegado pelo ego, nunca havia percebido isso. Rowan guiou Harper e Sam em direção ao elevador particular. Isso era inevitável, ele murmurou. Homens como Garrett acreditam que podem superar as consequências. Eles nunca podem. Dentro do elevador, Harper finalmente perguntou o que aconteceria com ele agora. Rowan olhou para ela gentilmente. Ele será levado sob custódia federal. Haverá audiências, investigações. Ele não voltará para casa. Casa? A palavra parecia estranha agora. Que casa? O apartamento de onde ela havia sido apagada. A vida da qual ela havia sido cortada. Enquanto as portas se abriam para a suíte espaçosa e silenciosa que Rowan havia arranjado, Harper sentiu seus joelhos enfraquecerem. O calor, a iluminação suave, a segurança. Isso a sobrecarregou. Há muito tempo ela não se sentia protegida. Sam correu para a grande janela com vista para o parque. Mamãe, olha, é como se as árvores estivessem brilhando. Harper conseguiu um pequeno sorriso. Sim, querido, é lindo. Mas a beleza não conseguia apagar o medo que pairava em seu peito. Uma batida repentina assustou os dois. Rowan deu um passo à frente cautelosamente. Um segurança entregou-lhe um envelope lacrado com um aceno severo. Isso acabou de chegar para a senhorita Lane, entregue por um mensageiro federal. Harper pegou-o com as mãos trêmulas. Dentro havia uma única folha de papel, uma confissão assinada por Garrett. E enquanto Harper lia a primeira frase devastadora, sua respiração falhou. Harper, se algo me acontecer, não será o FBI que você precisará temer. A audiência de custódia foi agendada 3 dias após a prisão de Garrett. 3 dias que pareceram impossivelmente curtos e insuportavelmente longos. Harper mal dormiu, revivendo cada memória,
cada discussão, cada momento. Ela havia protegido Sam de um homem que se importava mais com controle do que com amor. Rowan permaneceu por perto, nunca invadindo, mas sempre presente, oferecendo um terreno firme quando tudo do mais parecia areia movediça. O tribunal no centro de Manhattan fervilhava de repórteres, suas lentes apontadas para a entrada como abutres farejando um animal ferido. Rowan colocou uma mão tranquilizadora nas costas de Harper enquanto eles passavam pelas câmeras. Sam segurou a mão dela com força, seus pequenos dedos encaixando-se perfeitamente nos dela. Lá dentro, Garrett estava sentado à mesa da frente algemado, vestindo um macacão amassado. O homem que antes desfilava por salas de reuniões agora parecia vazio, em pânico. Ele tentou encontrar os olhos de Harper, mas ela manteve o olhar para frente. Quando o juiz entrou, o silêncio invadiu o tribunal. O advogado de Garrett falou primeiro, tentando pintar Harper como instável, financeiramente incapaz, facilmente sobrecarregada. Mas seus argumentos soaram fracos, desesperados, especialmente com agentes federais sentados em silêncio atrás dele, homens cuja presença sugeria assuntos muito mais sérios do que disputas de paz. Então foi a vez de Harper. Ela se levantou lentamente, as mãos tremendo, mas a voz surpreendentemente firme. "Sua honra", ela começou. "Eu nunca quis que meu casamento terminasse assim. Eu nunca quis que Sam visse as coisas que viu. Mas não posso fingir que meu marido era o homem que ele afirmava ser." Ela falou das noites em que Garrett não voltava para casa. O medo nos olhos de Sam, a traição financeira, os documentos que ele forjou para apagá-la. Ela não chorou. Ela não levantou a voz. Ela simplesmente contou a verdade, um fato doloroso de cada vez. A pequena voz de Sam seguiu. Depois que o juiz perguntou gentilmente se ele queria compartilhar algo. "Eu quero ficar com a mamãe", ele sussurrou. Ela volta para casa. Ela ouve. Ela não grita. Aquela única frase carregava mais peso do que qualquer discurso de advogado. O juiz recostou-se, exalando pesadamente. "Dada a evidência e a investigação federal em curso, não vejo motivos para conceder a custódia ao Sr. Sloan. A custódia total é concedida à Sra. Harper Lane, com efeito imediato." Garrett pulou de pé. "Você não pode fazer isso. Xixi estragou tudo." O oficial de justiça o conteve. Harper não se encolheu, enquanto ela saía do tribunal, segurando a mão de Sam. Repórteres gritavam perguntas. Rowan se colocou entre eles, protegendo-a com sua presença sem tocá-la. Do lado de fora, nos degraus do tribunal, Rowan encontrou seus olhos. "Harper, acabou. Você venceu." Harper exalou o que pareceu ser a primeira vez em anos. Mas antes que o alívio pudesse inundá-la completamente, seu telefone vibrou, um número desconhecido. Ela atendeu com cautela. Uma voz fria estalou pelo alto-falante. "Parabéns, Harper. Mas você não tem ideia do que Garrett estava envolvido ou o que seus inimigos pensam que você sabe." A chamada terminou abruptamente, deixando Harper parada nos degraus do tribunal, com um calafrio percorrendo-a. Mas desta vez, ela não desmoronou. Ela entregou o telefone a Rowan, que ouviu, os olhos se estreitando com um cálculo silencioso. "É uma tática de medo", ele disse. Garrett não estava trabalhando com pessoas perigosas. Ele estava roubando delas. E agora ele está sob custódia federal, monitorado a cada minuto. Eles não podem alcançá-la. Eu não permitirei. Pela primeira vez, Harper acreditou nele. Nas semanas seguintes, as investigações se intensificaram. Relatórios inundaram as notícias. Os crimes de Garrett foram expostos com clareza brutal: fraude, peculato, manipulação de investidores, auditorias falsificadas. Madison negou publicamente o envolvimento, mas mensagens vazadas mostraram que ela havia ajudado a orquestrar as transferências. Ela foi presa dias depois.
O mundo que Garrett construiu sobre mentiras desabou exatamente como as mentiras fazem, de uma vez só. Enquanto isso, Harper se instalou na residência Mercer, um santuário de corredores silenciosos e luz quente. Sam prosperou, dormindo pacificamente pela primeira vez em meses, pintando no canto ensolarado da sala de estar. Uma tarde, enquanto ele misturava cores, disse suavemente: "Mamãe, aqui parece casa." E Harper sentiu seu coração finalmente se soltar. Rowan manteve sua distância o suficiente para respeitar sua cura, mas perto o suficiente para que sua presença se tornasse um calor constante. Ele nunca pressionou, nunca presumiu. Ele simplesmente apareceu, algo que ninguém nunca havia feito consistentemente por ela. Uma noite, a fundação organizou uma mostra privada para jovens artistas. Rowan pediu a Harper para exibir 2 de suas próprias peças, algo que ela nunca havia feito antes. Nervosa, mas encorajada, ela concordou. Quando os convidados pararam para admirar seu trabalho, Harper sentiu algo que não sentia há anos: orgulho. Não o tipo frágil que dependia da aprovação de outra pessoa. O tipo quieto e enraizado. Depois do evento, Rowan a encontrou parada na varanda com vista para o Central Park. Luzes cintilavam pelas árvores, refletindo suavemente no vidro. "Você se saiu lindamente esta noite", ele disse. Harper sorriu. De verdade. Parece irreal. Tudo o que aconteceu, tudo o que mudou hoje." Rowan se aproximou, mais gentilmente. "Você reconstruiu sua vida, Harper. Você protegeu seu filho. Você disse a verdade quando foi mais difícil falar. Essa é uma força que a maioria das pessoas nunca encontra." Ela olhou para ele, a respiração presa. "Eu não conseguiria ter feito nada disso sozinha." "Você não foi feita para isso", ele disse em voz baixa. "E você não precisa de, agora em diante." Ele enfiou a mão no bolso do casaco, não com urgência, mas com calma intenção, e revelou uma simples caixa de veludo. Não chamativa, não extravagante, apenas sincera. "Não estou pedindo uma resposta esta noite", Rowan disse suavemente. "Estou pedindo esperança, por um futuro onde você nunca mais precise duvidar do seu valor." Harper abriu a caixa. Dentro havia um anel delicado, atemporal, discreto, bonito. Um anel escolhido para alguém valorizado. Lágrimas brotaram em seus olhos. "Não de luto, mas de cura", ela sussurrou. "Sim, Rowan, estou pronta." Sam correu em direção a eles, rindo, envolvendo os braços em ambos. E pela primeira vez, Harper sentiu sua vida se estabilizar em um lugar onde o medo não podia mais alcançá-la. Porque alguns finais não são finais. Eles são o lar que você nunca pensou que encontraria. E assim, nossa história chega ao fim. Se você ainda está conosco, meus queridos amigos, então algo na jornada de Harper tocou seu coração de uma maneira que só a vida pode. Talvez tenha te lembrado de sua própria força. Talvez tenha te lembrado do que você merece. Ou talvez tenha sussurrado uma pequena verdade que você tem tentado ignorar. O caminho de Harper nos ensina uma coisa claramente. Nós sobrevivemos mais do que pensamos que podemos, e nos elevamos mais do que jamais acreditamos. Marco Aurélio uma vez escreveu: "Se é suportável, então suporte. Se não é, então pare de reclamar. Sua natureza o guiará." A cura não é barulhenta, não é repentina. Ela cresce silenciosamente nos momentos em que nos escolhemos novamente. Então, se você está ouvindo isso agora, saiba disto. Você é mais forte do que as tempestades pelas quais você passou. Você é digno de paz, de amor, de uma vida que parece um lar. E você nunca está tão sozinho quanto pensa que está. Se esta história te emocionou, mesmo que um pouco, por favor, curta, compartilhe e se inscreva. Não pelos números, mas para que mais corações possam encontrar o lembrete de que talvez precisem. Hoje estamos aqui com você sempre.